Então vamos lá, estamos aí ao vivo, vamos embora. Primeira live de aquecimento aí, que antecede a nossa formação em analista comportamental, que vai iniciar agora, dia 6 de novembro até o dia 9, às 20 horas, horário de Brasília. 100% ao vivo, online, junto comigo, onde eu vou te ajudar aí a você tornar seu analista comportamental. E faltam aí exatos 15 dias aí para a nossa formação. E a gente sempre traz com antecedência algumas lives de aquecimento para alinhar você que está chegando, você que não conhece o nosso trabalho, você que não conhece essa metodologia, para que você possa chegar mais alinhada, mais alinhado para a formação que inicia agora, dia 6 de novembro. Dessa forma, você já vai sabendo o que é essa metodologia, como você já consegue aprender, até mesmo a entender melhor os comportamentos baseados nessa teoria. Muita gente confunde a análise comportamental de forma mais ampla para a análise comportamental DISC, que é a nossa teoria que nós trabalhamos aí baseado nessa teoria, na nossa metodologia. Então vamos embora, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estou aqui ao vivo no nosso canal aqui do Instagram, estou ao vivo também aqui no canal do YouTube, estou ao vivo na nossa fanpage, estou ao vivo também aqui no nosso LinkedIn, 4 plataformas ao vivo em tempo real para vocês. Vamos embora. Estou vendo algumas pessoas chegando aqui no YouTube. Estou vendo aqui a Kátia, estou vendo aqui a Sandra, Juliana, estou vendo aqui também a Eli, estou vendo aqui o Divino, estou vendo aqui a Silvana, terapeuta analista comportamental. Já estou vendo terapeuta aqui, diz que Rita, Patrícia, Alzéias, Graziela, a galera chegando por aqui, José Paulo também. Estou vendo aqui também no canal também do Instagram, algumas pessoas aqui chegando também. Daniela, seja bem-vinda. Berenice, Leandro, Ana, Elis. Vamos embora. E mais outras pessoas que também estão chegando por aqui também. Gente, obrigado de coração. Espero que vocês possam aí estar junto com a gente aqui hoje. Em média, 30 minutinhos, onde a gente vai trazer para vocês mais informações sobre a metodologia de análise comportamental, todos os dias até o dia 4 de novembro, de segunda a sexta-feira, esse mesmo horário, às 19 horas, eu pretendo estar ao vivo aqui com vocês, sempre trazendo um novo conteúdo. E o primeiro tema de hoje eu vou falar sobre qual é a diferença da análise DISC para a análise comportamental. Como assim, Luiz? E não é a mesma coisa? Muita gente confunde, realmente, quando a gente fala análise comportamental e análise DISC. Muita gente pensa, inclusive, que é a mesma coisa. E, gente, tem muitas diferenças entre elas. Quando a gente fala em análise comportamental, a gente está falando de um estudo muito mais amplo sobre o estudo do comportamento humano. Por isso que muitos psicólogos dizem assim, Luiz, mas peraí, você vai falar sobre análise DISC, que é da psicologia? Você vai falar sobre a psicologia, você não é psicólogo? Existem muitas diferenças aí e existe também muitas nuances entre elas. Mas quando a gente fala sobre análise comportamental de forma mais ampla, a gente está falando de diversas teorias. Tem a teoria de Jung, tem o MBTI, tem a ABA, tem a AT, que é a análise comportamental transacional, tem os tipos de inteligência emocional, que também, de alguma forma, também estuda também o estudo do comportamento humano. E se eu for falar aí sobre teoria da personalidade, existe dezenas aí no mercado, onde cada uma vai ter aí as suas variações. Desde a teoria de Horney, de Freud, traços da personalidade, teoria da motivação humana de Maslow. Gente, vai ter aí várias teorias sobre o estudo do comportamento humano. Porém, o nosso estudo dentro dessa nossa metodologia é o estudo da teoria DISC, que é uma teoria que existe há quase 100 anos, que através de um psicólogo, William Moulton Marston, ele descreveu o comportamento humano através de 4 fatores, onde ele diz que todos nós temos esses 4 fatores, porém, 1, 2 ou 3, eles se evidenciam muito mais. Ou seja, temos um padrão, temos aí um estilo comportamental predominante. Só que esta teoria, ela não trabalha a parte da personalidade. Eu entendo que alguns profissionais da análise DISC, elas falam no mercado que o DISC trabalha personalidade, mas o DISC não trabalha personalidade, tá? Se você está aqui também no nosso canal aqui do Instagram, quer vir para o YouTube, estou aqui com mais de 40 pessoas aqui no YouTube, se quiser participar também, basta vir para o YouTube, a gente está por aqui também, tá bom? Caso o áudio não esteja legal, caso esteja com alguma dificuldade aí, a gente está em vários canais ao mesmo tempo, beleza? Então, olha só, quando a gente fala sobre análise DISC, a análise DISC, ela não trabalha a parte de personalidade, mas ela trabalha como a nossa personalidade através dos comportamentos que nós temos baseado na personalidade. Por exemplo, existe um estilo comportamental dentro da teoria DISC que é o estilo mais dominante, que é o que a gente chama de dominância. Pessoas que têm
o primeiro fator da dominância. São aquelas pessoas mais rápidas, mais diretas, mais objetivas, pessoas mais faca na caveira, como a gente fala. Não tem muita paciência para fazer as coisas. São pessoas que têm o espírito muito enérgico no que elas fazem dentro do seu comportamento. Então, dentro da metodologia DISC, ela não vai trabalhar a personalidade desta pessoa. O DISC não consegue trazer personalidade. Da mesma forma que o DISC, ele não vai entrar em outras teorias do comportamento humano, onde estuda os testes psicológicos, os testes da personalidade. Ou seja, o DISC não vai falar se você tem alguma fobia, se você tem algum transtorno, se você tem algum grau de autismo, se você é uma pessoa que tem ali algum problema mental. Ou seja, o DISC não vai trazer essas informações. Não foi para isso que ele foi criado. Quando ele foi criado lá em 1928, onde dentro de um livro, As Emoções das Pessoas Normais, quando seu detentor, William Moulton Marston, ele trouxe essa teoria, ele justamente estudou o comportamento humano de pessoas normais. Tanto é que o tema do livro dele, quando ele lançou, foi justamente esse, As Emoções das Pessoas Normais. E em 2014, mais precisamente, ele foi traduzido em português, de forma fidedigna à escrita daquela época de 1928. Esse escritor, que é o pai da teoria DISC, William Moulton Marston, ele é o mesmo personagem, quer dizer, o mesmo personagem não, ele é o mesmo detentor, ele é o pai daquela personagem Mulher Maravilha. Para quem já assistiu aí os filmes antigos, ou até mesmo já leu alguma revista em quadrinho da Mulher Maravilha, o detentor da personagem é William Moulton Marston, onde ali em 1940, mais ou menos, ele foi chamado para criar uma personagem feminina, e ele criou a Mulher Maravilha justamente baseado nesta teoria da análise DISC. Então, quando as pessoas confundem a teoria comportamental, o estudo da análise comportamental com a análise DISC, existem algumas diferenças entre elas. A principal diferença é que a análise DISC, ela não estuda patologias. A análise DISC não estuda patologias. A análise DISC, ela estuda o comportamento de pessoas normais. E, se você deseja aprofundar mais o estudo dessa parte patológica, existem sim estudos, que não é da análise DISC, e aí existem estudos da psicologia que lhe capacita para isso. Então, a nossa teoria, que nós vamos trabalhar dentro da formação gratuita do dia 6 até o dia 9, a gente vai trabalhar justamente a metodologia baseado nesta teoria de William Moulton Marston, que é através desse livro aqui, ó, As Emoções das Pessoas Normais, onde ele estuda o comportamento humano justamente de forma muito mais profunda, onde ele mostra exatamente os 4 estilos comportamentais que nós temos: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, dentro desse estudo aqui, William Moulton Marston, quando ele começou a trabalhar essas 4 teorias, até então já existia outros cientistas que estudavam o comportamento humano. Tinha ali os gregos, onde há mais de 2.000 anos antes de Cristo, eles já estudavam o comportamento humano das pessoas. Eles já estudavam os traços comportamentais, onde eles usavam uma divisão do nosso comportamento humano através dos 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Baseado nesses 4 elementos, os gregos estudavam o comportamento humano e faziam uma analogia entre eles. Vindo um pouco mais próximo da gente, 370 e poucos anos ali, antes de Cristo, temos também outro estudioso daquela época, que também estudava também o comportamento humano, que era o Hipócrates, da medicina, onde ele também descreveu o comportamento humano através de 4 fatores. Porém, até então, naquela época, estudava o comportamento humano através de patologias, tá? Principalmente Hipócrates. Naquela época, muitos testes com o corpo humano foram feitos porque ali estava dando os primeiros estudos sobre a medicina. Tanto é que qualquer médico, se tiver um médico aqui, sabe do que eu estou falando, quando você se forma na medicina, você faz o juramento de Hipócrates. Você jura ali no juramento de Hipócrates. Vindo um pouco mais próximo da gente, ali no início do século XX, ali 1905, 1910, naquela época por ali, o Jung, que era parceiro até então de Freud, ele também desenvolveu também um estudo do comportamento humano através de 4 fatores. Porém, tanto Hipócrates como Jung, como os gregos, eles estudavam o comportamento humano justamente baseado em patologias, porque até então não existia um estudo muito profundo sobre o conhecimento humano.
Então, naquela época, o William Moulton Marston, ali em 1915, 1920, ele pensou assim, peraí, se vários cientistas, até então, estudou o comportamento humano, estudou a análise comportamental do ser humano de forma mais profunda, através de patologias, e por que não estudar pessoas normais? E por que não estudar o comportamento de pessoas normais? E aí, até então, nenhum estudioso no mundo, até então, tinha trazido algum artigo, alguma teoria sobre o estudo de pessoas normais. E aí foi quando o William Moulton Marston, ele que é formado em Harvard, ele tem PhD em psicologia, ele foi lá e dividiu o comportamento humano através desses 4 fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E ele disse o seguinte: todos nós temos esses 4 fatores, mas nós não conseguimos ter os 4. Se a gente fosse fazer uma escala de 0 a 10, nós não conseguimos ter os 4 em uma elevação acima de 5. Por quê? Ninguém é super-homem que é bom em tudo. Mas ele dividiu esses 4 fatores de forma muito bem clara, que eu garanto, se você está junto comigo aqui agora, você focar no que eu vou te falar aqui agora, você aí já vai começar a descrever o teu comportamento baseado no que eu vou te falar aqui agora. Vamos lá, se liga aí agora, presta muita atenção aqui agora. Estou vendo aqui no meu canal do YouTube, temos aqui 80 pessoas aqui ao vivo no YouTube, temos aqui 20 e poucas pessoas aqui no meu Instagram, então foca comigo aqui agora. Luiz, vamos lá. Fala aí sobre esses 4 estilos comportamentais para ver se eu consigo me identificar. E eu já pergunto para você que está aqui junto comigo, tem alguém aqui que tem interesse em já começar, sem precisar fazer um teste, sem precisar fazer um questionário, já ter ideia mais ou menos aí, uma ideia básica sobre qual é o estilo comportamental predominante que você tem dentro do seu comportamento, baseado nessa teoria de Marston, que é a teoria que nós vamos trabalhar durante a formação gratuita? Se tiver, escreve aí nos comentários. Luiz, eu tenho interesse, quero saber mais, me fala aí, para eu saber. Poxa, valeu a pena eu estar aqui nessa live de hoje? Vamos lá, escreve aí que é o tempo de eu tomar. Ó, aqui tem um chazinho, aqui tem uma aguinha de coco. Deixa eu tomar uma aguinha de coco aqui. Deixa eu ver se vocês estão junto comigo aqui, se vocês estão aqui me acompanhando. Beleza, eu sei que tem um delay aqui para vocês aqui, mas vamos lá. Primeiro estilo comportamental, de acordo com o estudo de John Ashton, é a dominância. Ele diz o seguinte: todos nós temos pontos fortes dentro de cada um dos 4 fatores e nós também temos também pontos de melhorias. Por quê? Ninguém é perfeito, ninguém é super-homem que é bom em tudo. Então, quando a gente percebe alguns traços no comportamento de outra pessoa que ele vai de encontro com aquilo que a gente acha que é certo, muitas vezes gera conflitos. Luiz, como assim? Passo muito filosoficamente agora. Vamos lá. Toda vez que você tiver um atrito com uma pessoa sobre um comportamento que ela tem, que você não se vê fazendo aquele comportamento, isso quer dizer que você tende a ter o oposto desse comportamento. Vou te explicar melhor. O comportamento da dominância são aquelas pessoas mais rápidas, mais diretas, mais objetivas. São pessoas que chegando no ambiente, o que tem que ser feito. São pessoas que chegam aqui na live e já ficam agoniadas. E aí? Cadê o conteúdo? E aí? Cadê o material? Cara, não fica falando do pessoal, não. Já quero direto pro conteúdo. Por quê? A dominância, ela é rápida, ela é direta, ela gosta de ter independência, ela gosta de chegar chegando, ela gosta de chegar resolvendo as coisas. Ela não tem muita paciência para fazer, para esperar as coisas acontecer. Ela já sabe e já quer ir direto para jugular, como a gente fala. É faca na caveira. Então, a dominância, ela tem essas características no seu comportamento. Do mesmo jeito que ela tem pontos fortes, ela também tem alguns pontos também que deixam ela um pouco de saia justa com outras pessoas. Por quê? Ela tende a aparecer um comportamento um pouco, às vezes, muito irritante, às vezes muito dominante, às vezes muito direta, uma pessoa que às vezes é muito ditadora. Tem alguns traços do comportamento que ela mostra para outras pessoas que ela não sabe, às vezes, parar. Elas querem atropelar o processo muitas vezes, quer passar por cima dos outros. E eu tenho certeza que você está aqui junto comigo, você vai confirmar comigo isso aqui, ó. Você conhece pessoas que têm esse comportamento. Ou você também já se enxerga dentro desse comportamento. Do jeito que a gente tem pontos fortes, nós também temos pontos de melhorias. Da mesma forma que temos também aquele comportamento que é a influência, que é o segundo estilo comportamental, de acordo com a teoria de William Moulton Marston. Aqui dentro desse livro, tudo isso que eu estou fazendo aqui para vocês. E ele diz o seguinte: a influência é aquele estilo comportamental extrovertido, ele é comunicativo, ele consegue convencer um grupo de acordo com as suas ideias, ele tem facilidade de convencer aquele ambiente a seu favor, tem facilidade de convencer as pessoas, de conversar com as pessoas, pensa muito macro, pensa sempre à frente do seu tempo, tem várias ideias na sua cabeça, faz várias coisas ao mesmo tempo, gosta de ambientes descontraídos,
tem facilidade de conviver em vários ambientes. Tranquilo. Esse é o comportamento, tá? Alguns traços comportamentais da influência. Características de pontos fortes, que com certeza você que está aqui me vendo aqui agora, ou você que vai estar vendo depois aqui essa gravação, pode se identificar com um desses traços comportamentais, ou até mesmo conhecer algumas pessoas que também têm esses traços comportamentais. Da mesma forma que ele tem pontos fortes, ele também tem pontos de melhorias. Ou seja, tem algumas coisas que, diante de outras pessoas, ele é enxergado de forma negativa. Por quê? Como assim, Luiz? Pessoas que têm um comportamento mais influente são pessoas que, na sua comunicação, elas parecem, muitas vezes, procrastinar. O que é procrastinar, Luiz? São aquelas pessoas que ficam sabendo que tem que fazer as coisas, mas ficam empurrando com a barriga. Mais tarde eu faço, amanhã eu começo, depois eu continuo, depois eu concluo, e ficam empurrando com a barriga. São pessoas que, assim como a dominância, elas também são, muitas vezes, aquelas pessoas que são, às vezes, impacientes. Às vezes, fala demais, se perde, às vezes, nas palavras. Às vezes, promete as coisas e não consegue cumprir. Outras vezes, abre várias frentes, mas nem sempre consegue concluir aquilo que começou. Então, são alguns traços que deixam esse comportamento um pouco desconfortável diante de outras pessoas. Quando isso acontece, Luiz? Quando muitas vezes você não se conhece dentro do seu comportamento. E um dos grandes ganhos que tem essa teoria, tá, é que você conhece a si mesmo de forma muito mais profunda. E você também começa a conhecer também o outro. Ou até mesmo ajudar o outro a se conhecer melhor. Porque todas as decisões que a gente toma, todos os resultados que a gente tem a ver com o nosso comportamento. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Nossa mente, ela trabalha sobre repetição. E para nossa mente, isso é automático. Então, a gente não aprende algo da noite para o dia. Existe uma repetição sobre algo para a nossa mente aprender e isso se tornar automatizado no nosso dia a dia. Então, a influência, da mesma forma que ela tem pontos fortes, ela também tem pontos de melhorias. Temos também a estabilidade, que é o terceiro fator comportamental, de acordo com o estudo de William Malton Marston, que ele diz o seguinte: tem pessoas que elas são confiáveis, são certas no que elas fazem, gostam de ajudar, gostam de estar junto de outras pessoas. Às vezes são pessoas que se prejudicam para ajudar outras pessoas, são pessoas pacientes, pessoas organizadas, pessoas empáticas. Ou seja, elas têm facilidade de se colocar no lugar do outro. São comportamentos que a gente tem que muitas vezes a gente parece para o outro ser uma Madre Teresa de Calcutá. Está sempre ali para ajudar. Então, essa estabilidade é o terceiro estilo comportamental, que lá atrás, no início do século passado, logo no início, o William Malton Marston, ele dizia que essas pessoas eram pessoas que, dentro dos quatro estilos comportamentais, ele chamava de submissa, era o submissão. Depois, com o passar dos anos, foi trocado para estabilidade. São pessoas mais estáveis. Do jeito que ela também tem a estabilidade, os pontos fortes, ela também tem seus pontos de melhorias. Ainda dentro da estabilidade nos pontos de melhoria, dos pontos fortes, vamos dizer assim, pessoas mais estáveis, elas têm facilidade também de trabalhar em equipe, tem facilidade também de trabalhar nos bastidores, de trabalhar com trabalhos repetitivos, tem facilidades de estar ali no ambiente onde ela faz uma tarefa, ela conclui, se for preciso recomeçar, ela recomeça, não tem problema nenhum. Ela está sempre buscando reparar as coisas. Dificilmente ela guarda mágoas no seu coração. Eu tenho certeza, vocês conhecem alguém que tem esse estilo comportamental muito evidente no comportamento dessas pessoas. Ou até mesmo você está se identificando nesse comportamento. Mas ela também tem pontos de melhorias. Afinal, assim como os demais anteriores que eu falei agora há pouco, da dominância e da influência, a estabilidade também tem pontos de melhorias. Luiz, quais são os pontos de melhorias? Geralmente são pessoas que engolem sapo, muitas vezes. Às vezes, como eu falei agora há pouco, ela se prejudica muito para ajudar o outro. Ela não se impõe no ambiente onde ela está. Por ela gostar de bastidores, ela às vezes vê as coisas passar e não toma a frente. Ela não ocupa o seu espaço como ela deveria ocupar. São pessoas que dentro do seu comportamento, elas veem a vida passar sem muitas mudanças bruscas, porque elas não gostam de mudanças. Para elas, as mudanças tem que ter um tempo para a mudança acontecer. E eu tenho certeza, vocês devem conhecer pessoas que têm esses estilos comportamentais. Falei para vocês do terceiro estilo. E temos o quarto estilo comportamental, que é o da conformidade. Como o nome já diz, é um conforme. No Brasil como um todo,
dos 4 estilos comportamentais, o menor é a da conformidade. Em relação aos outros 3, a conformidade tem um número menor de pessoas no Brasil. Estados Unidos já é um número maior. Então, olha só, Luiz, como é as características fortes da conformidade? São pessoas, como o nome já diz, conformistas, tudo existe um conforme para ela acontecer, sistematizado, são analíticas, são criteriosas, são ponderadas, são perfeccionistas, dá a César o que é de César. Certo é certo, errado é errado. Eu garanto, vocês conhecem pessoas que têm esses traços comportamentais. Tudo para elas tem que ter um porquê. Não é só falar, ela quer saber com dados e fatos. Por exemplo, o conformista aqui comigo aqui ao vivo, ouvindo essa gravação, vai perguntar: quem é esse cara para falar sobre isso? De onde ele é? O que é que ele faz? Quem é ele para falar sobre isso? Qual é a formação dele? Onde é que tem essas informações para que eu possa dar uma olhada? Ou seja, ela quer saber dados e fatos. Não tem nada errado com isso. Então, muitas vezes, você também está ali do seu lado com uma pessoa que tem esse estilo comportamental da dominância. Se você tem um comportamento diferente do outro e você não tem essa conformidade em evidência no teu comportamento, você pode estranhar essa pessoa, porque você não se vê dentro desse comportamento. Da mesma forma que a conformidade, por ela ter esses comportamentos muito enraizados na sua forma de enxergar o mundo em sua volta, ela olha para o outro e ela fala: caramba, fala pelos cotovelos, tá falando demais, tá saindo do script. Eu não acho que é bem por aí. Ou seja, ela está sempre julgando, ela está sempre analisando, ela está sempre verificando. E ela só tomou uma decisão quando ela tem certeza. Então, do mesmo jeito que a dominância, que é o primeiro estilo comportamental, a influência, que é o segundo estilo comportamental, e a estabilidade, que é o terceiro estilo comportamental, tem pontos fortes, a conformidade também tem, como vocês viram aqui agora, tem também os pontos de melhorias. Luiz, e quais são alguns pontos de melhorias da conformidade? São pessoas que, diante de outras pessoas, parecem ser chatas, se acham a última bolacha do pacote, tá? No ditado popular. São pessoas inflexíveis. Para elas tudo tem que estar perfeito. Para elas tudo tem que ser analisado. Não são muito de ceder. São vistas como pessoas frias, porque elas têm muita racionalidade nas suas decisões. Elas não tomam decisões por emoção. São muito racionais. Então, elas são vistas por outras pessoas como pontos de melhorias, justamente o quanto a sua conformidade impacta no outro, eles olham de forma oposta. E eu pergunto para vocês que estão aqui junto comigo aqui ao vivo, você que está vendo essa gravação, você já consegue se identificar em alguns desses traços comportamentais? Você já consegue se identificar em alguns desses traços? Me diz aí nos comentários. Porque olha só, dentro da nossa formação gratuita que vai acontecer do dia 6 até o dia 9, nós já liberamos para quem se inscreveu o nosso sistema, onde toda ferramenta de análise comportamental DISC, ela existe um sistema, tá? Ela existe um sistema. A Lari Porcel, aqui no Instagram, está perguntando, pode ser mais de um? Olha só, dos 4 estilos, nós podemos ter até 3, tá? Mas muito raramente nós temos os 4 ao mesmo tempo. Por que, Luiz, não temos os 4? Porque o Marston diz assim, olha só, ninguém é super-homem que é bom em tudo. Do jeito que eu tenho pontos fortes, eu também tenho pontos de melhorias. Ninguém consegue ser bom em tudo. Só que aí existem sistemas no mercado que você consegue saber exatamente, no escala de 0 a 100%, qual é o seu nível de cada um desses 4 fatores. As empresas no mundo que trabalham com análise DISC, com essa teoria, desenvolveram metodologias. E essas metodologias, elas são desenvolvidas através de um sistema. Nós temos um sistema próprio, exclusivo, que todas as pessoas que se inscreverem para a nossa formação gratuita já ganham imediatamente um sistema para você chamar de seu. Onde dentro desse sistema você consegue gerar o seu questionário, responder um questionário e nesse questionário ele gera um relatório com 27 páginas falando sobre o teu comportamento, como você é na sua essência, como você molda de acordo com o meio onde você vive, se você está bem na vida pessoal, se você está bem na sua vida profissional, como você lida com as motivações do seu dia a dia, o que é que te motiva, quais são as suas principais habilidades, qual é o teu estilo de liderança, como é o teu comportamento no ambiente organizacional, quais são os teus principais medos, ou seja, são mais de 80 informações sobre o teu comportamento. Se você está aqui no meu canal do Instagram, daqui a pouquinho vamos terminar aqui essa live.
E eu te convido a você ir na nossa bio e você clicar na bio e fazer sua inscrição. Na hora que você faz a sua inscrição, você vai ter acesso aí a um e-mail que você vai receber. E nesse e-mail já tem um link para você entrar. E eu já estou liberando alguns bônus nesse primeiro e-mail. Se você está aqui no meu canal aqui do YouTube, temos aqui 80 pessoas, 78 pessoas aqui no canal do YouTube, e temos 9 pessoas aqui na nossa fanpage. Não estou vendo aqui, não dá para ver aqui quantas pessoas tem no meu LinkedIn aqui ao vivo, mas eu sei que o LinkedIn está acontecendo também. Então, na descrição desse vídeo está o link de inscrição da formação. Você clica, você se inscreve, se você está aqui na fanpage, no YouTube ou no LinkedIn. Você se inscreve assim que terminar aqui essa live e você já vai ter acesso a esse material. E em 10 minutinhos você já tem acesso aí ao seu relatório. Entra no grupo de WhatsApp, porque nesse grupo de WhatsApp a gente sabe que nem sempre o e-mail consegue você ver em tempo real, mas o WhatsApp é mais fácil. Então a gente tem um grupo de WhatsApp que ele fica fechado, onde nesse grupo a gente vai passar mais informações, mas já fica de olho. Eu não vou informar no grupo de WhatsApp sobre essas lives de aquecimento. Você já está sabendo. Ela vai acontecer de segunda a sexta-feira, às 19 horas, horário de Brasília. E eu vou mandar por e-mail para quem se inscrever na formação gratuita. Tá? Então fica de olho, porque só nesses lugares você vai ter acesso a essas informações, tá bom? E aí, gente, como é que eu, Luiz Vicente, cheguei a ter esse material? Porque olha só, se você está aqui desde o início, eu já falei para você quais são os tipos de análise comportamental que existem, eu falei algumas para você, dentre várias que existem. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui rápida antes de começar aqui essa live, e eu peguei várias teorias da análise comportamental que trabalha a partir de personalidade. Eu estava vendo aqui, olha, a Five, né, Big Five, que é os 5 fatores, os cinco grandes fatores da personalidade, o MBTI, a teoria da personalidade de Jung, a análise transacional, que é a AT, a ABA, análise comportamental aplicada, tipos de inteligência emocional, teoria de motivação, não, teoria, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui. Teoria da motivação humana de Maslow, ou seja, a teoria de Maslow, aí teoria de traços da personalidade, de Freud, de Adler, de Honig, de Erickson, gente, são dezenas de teorias, mas todas elas têm as suas funcionalidades. Eu não estou aqui dizendo que elas não servem, não é isso, pelo amor de Deus. Estou falando que existem dezenas de estudos da teoria do comportamento humano. Dentro delas, a mais conhecida no mundo é a teoria DISC, de William Moulton Marston. E é justamente esta teoria que nós vamos trabalhar dentro da nossa formação gratuita. Vamos focar 10 horas de puro conteúdo sobre essa metodologia, onde dentro dessa metodologia eu vou liberar para vocês certificado 100% gratuito. Eu vou liberar para vocês também um acesso a uma apostila com mais de 130 páginas, 100% gratuita para vocês. Eu vou liberar o acesso ao nosso sistema. Ou seja, se vocês encontrarem aí no mercado qualquer empresa que trabalha com análise DISC, que diz que tem a metodologia e ela não tem um sistema, isso não é DISC. Tá? O DISC, ele só trabalha com sistema. Algumas pessoas trabalham com PowerPoint, trabalham com Excel, dizendo que é DISC. Não é. Não existe uma ferramenta DISC sem ser através de um sistema. Então, cuidado para você não ter aí gato com lebre, tá? E esse conteúdo no mercado, gente, não é tão acessível. Se você pesquisar na internet, no Google, colocar assim, olha, formação em análise comportamental DISC, DISC, você vai encontrar no mínimo aí por R$1.000, R$2.000, R$3.000, tem até R$4.000 de formação de análise. E você pode estar se perguntando, Luiz, mas espera aí, se existe formação paga no mercado, por que tu está dando essa formação gratuita? Peraí, tu tem que tu libera gratuito e quando as pessoas cobram por isso? Olha só, eu conheci essa teoria lá em 2013. 2013, em março de 2013, eu tive o primeiro contato com essa metodologia. Sou formado em administração, tenho pós-graduação em marketing e propaganda, faço parte de uma associação comercial como vice-presidente, estou como vice-presidente de núcleos especiais da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, faço parte dessa associação. Também sou coautor desse livro aqui, ó, Mapa da Vida, As Emoções das Pessoas Normais, que é um best-seller aqui, onde eu falo sobre crenças comportamentais. Também dou aula também em turmas de pós-graduação, dentro dessa desenvolvimento humano. Eu sou apaixonado por esse estudo, e desde 2013 que eu estudo essa metodologia. E ali, no finalzinho de 2017, eu desenvolvi a nossa própria metodologia. Até então, eu estudava outras metodologias, DISC, de outras empresas, unifiquei tudo isso e eu desenvolvi a nossa própria metodologia. Eu não uso metodologia DISC de outras empresas. Eu tenho uma metodologia própria, tenho um sistema próprio.
onde, ali em 2018, eu lancei a primeira formação presencial. E eu fiquei em 2018, até a metade de 2018, com a formação presencial. Logo em seguida, eu lancei a formação online, que é essa formação que vocês estão tendo acesso hoje de forma gratuita. Lá em 2018, eu cobrava 797, 897, 997 por essa formação online. E ela presencial, eu cobrava 1.297. E aí, quando foi ela na pandemia, se passou março, abril, maio, junho, julho, eu vi ali milhares de pessoas ali desempregadas no Brasil. Naquele momento, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Naquele momento ali também, mais de 69 mil pessoas já tinham morrido no Brasil de Covid. E eu sei o quanto essa metodologia ela pode ajudar você através de se conhecer melhor e ajudar outras pessoas. E eu vi também naquele momento milhares de casamentos sendo desfeitos no Brasil. Por quê? Muita gente estava dentro de casa, em lockdown, e ali começavam a ter conflitos por conta de ruídos na sua comunicação. E aí foi quando eu peguei a minha formação, que era a formação em análise comportamental, e eu pensei o seguinte: eu vou liberar a minha formação de forma gratuita para 1.000 pessoas. E dessas 1.000 pessoas, eu sei que elas vão poder ajudar famílias, ajudar empresas a terem mais assertividade, seja na contratação, seja com os casamentos, seja dentro do seu trabalho com a psicologia clínica, seja com a terapia, seja com coaching, seja dentro de treinamentos. Porque eu sabia o poder desse material. Nunca tive dúvidas sobre isso. Mas naquele momento eu via que muitas pessoas não tinham condições de comprar minha formação. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de ajudar uma parcela da sociedade que naquele momento não tinham condições de comprar. E eu liberei todo o conteúdo de forma gratuita. Do mesmo jeito que eu cobrava por ele, eu fiz de forma gratuita. E para minha surpresa, ali eu consegui 6.000 pessoas, pouco mais de 6.000 pessoas, que se inscreveram para essa formação. E eu fiz a formação e entreguei a formação. E qual era a minha ideia? Depois da formação, eu vender créditos. Por quê? Todo o sistema de análise de risco do mundo trabalha à base de créditos. Todos, sem exceção. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou liberar a formação gratuita e depois as pessoas que desejarem vão poder me comprar créditos. E aí, tudo bem, tá tudo certo. Foi isso que eu fiz. Só que no final, para minha surpresa, muitas pessoas queriam uma complementação, queriam um trabalho mais próximo, queriam ter mais material para estudar. E aí foi quando eu disse, poxa, e agora, o que é que eu vou entregar? E aí foi quando eu criei o DISC Advanced, que é o quê? Uma especialização do estudo da análise DISC, ou seja, uma especialização de algo muito mais profundo. E até então, naquele momento, eu liberei. E eu fiz uma promessa comigo mesmo. Eu vou liberar para 6.000 pessoas esse meu sistema, de forma mais completa, mais profunda, e eu vou dar uma formação mais completa. E para cada venda que eu fizer, eu vou separar um percentual para que eu possa ajudar outras pessoas. Porque eu sei que outras pessoas não viram aquele conteúdo. E aí foi que, em menos de 3 dias, eu fechei mais de 100 pessoas que quiseram um conteúdo mais profundo. E eu fiquei ali maravilhado, porque eu nunca tinha tido 100 alunos assim em poucas horas, poucos dias, de uma única vez. E aí foi quando eu fiz uma promessa comigo mesmo. Eu não quero fazer com que essa corrente ela acabe. Então, geralmente, a cada 2, 3 meses, eu realizo uma nova formação gratuita. E quando as pessoas se inscrevem, elas vêm para a formação e elas se identificam e elas desejam, com esse conteúdo, se ajudar e ajudar outras pessoas. Quando concluir a formação, para quem tiver interesse em avançar, eu tenho o DISC Advanced. Eu não escondo isso de ninguém. Mas todo o conteúdo gratuito, gente, já vale muito a pena. Vale muito a pena o conteúdo gratuito. E eu garanto para vocês, não existe no mercado até hoje nenhuma empresa no Brasil que ela libera de forma gratuita uma formação em análise DISC com todo o conteúdo que vocês vão ter acesso. Vocês vão ter acesso à apostila, slide das aulas, um sistema para vocês. Vocês vão ter um relatório de vocês que os meus alunos, eles cobram 300, 400 reais. Eu estou vendo aqui a Jane Camargo, aqui no canal do YouTube aqui com a gente. E no Instagram, Jane Camargo ela é psicóloga organizacional. Ela cobrava, não sei quanto está cobrando agora, 600 reais por um relatório de análise DISC nosso. Esse relatório que eu estou dando para vocês de forma gratuita, ela cobra 600 reais por esse relatório, com uma devolutiva. Vocês não estão pagando nada por esse material. E para provar para vocês o quanto eu estou comprometido, além de te ensinar como você olha o relatório, você gera as informações dele e faz uma devolutiva das informações, eu vou te ensinar como você faz isso com outra pessoa. Eu vou ensinar isso na formação. E lógico, depois da formação, se você tiver interesse de continuar, tranquilo, eu vou estar aqui junto com você. E eu tenho certeza, se você vier junto comigo, nós vamos ajudar outras pessoas que vão poder fazer isso lá na frente. Então, gente, eu aqui falei para vocês
o porquê as pessoas confundem essa metodologia de análise DISC, porque muita gente confunde com personalidade. Muita gente pensa que o DISC trabalha fobias. E, gente, o DISC não trabalha fobias. Não trabalha. O DISC não trabalha a parte patológica. O DISC não diz se você tem síndrome de Down, se você tem autismo, se você tem uma bipolaridade, se você tem algum trauma. O DISC não trabalha com isso. O DISC trabalha com o estudo do comportamento humano de pessoas normais, onde ele diz os 4 estilos comportamentais e ele diz qual dos 4 ou quais existe uma predominância no teu comportamento. E todas as decisões da tua vida, seja na tua vida pessoal, na tua vida profissional, está interligada com o teu comportamento. E é baseado com o teu comportamento que você lida com as situações em sua volta. Então, quando você conhece a si mesmo de forma mais profunda, através de uma teoria que ela é validada há quase 100 anos e ninguém no mundo até hoje comprovou, diferente de William Moulton Marston, que essa teoria do desenvolvimento humano que ele desenvolveu, existe outra. Tanto é que depois dessa metodologia dele, tá, depois dessa teoria de Marston, nenhum outro cientista no mundo conseguiu comprovar diferente dele o estudo do comportamento humano. Até hoje. Pode ser que amanhã tenha. E ele tornou-se o estudo do comportamento humano, tá, de pessoas normais mais conhecido no mundo. Então, se você está aqui junto comigo e quer participar dessa formação gratuita, se inscreve, seja no link da bio aqui do Instagram, você que está aqui no canal do YouTube, vai daqui a pouquinho, se inscreve, porque eu vou estar aqui com você até o dia 4 de novembro, segunda a sexta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, dando sempre uma nova live para vocês. E se você está aqui junto comigo, já quer saber, Luiz, beleza, hoje tu está falando desse tema, e qual é o tema de amanhã? Qual é o conteúdo que a gente vai falar amanhã? Deixa eu passar aqui para você qual é o tema da nossa live de amanhã. Segura aí para que eu possa trazer aqui para você, tá? Porque eu sei que algumas pessoas aí devem estar com curiosidade. Luiz, qual é o tema da live de amanhã? Segura aí, deixa eu ver aqui, que eu já deixei separadinho. Já fiz, inclusive, já deixei automatizado já ali uma postagem lá no meu Instagram, já está lá no meu Instagram já, uma postagem chamando as pessoas para poder já participarem da live de amanhã, às 19 horas, nesse mesmo bate-canal, tá? Parece Chapolin Colorado. Nesse mesmo bate-canal, a gente vai estar em mais uma live de aquecimento, será a nossa segunda live de aquecimento, onde eu vou falar o seguinte: como adaptar a sua comunicação, de acordo com o perfil comportamental de cada pessoa. Ou seja, como é que você melhora a sua comunicação entendendo o perfil comportamental do outro. Então é uma forma que você consegue, gente, diminuir conflitos internos, você consegue melhorar e ter mais assertividade na sua comunicação, você melhora também os seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor e também com os seus familiares, você melhora também a sua empatia, você melhora o seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, você trabalha também o seu gerenciamento de estresse, você toma decisões de forma muito mais assertiva, tá? Você melhora as suas as suas relações com as pessoas ao seu redor. Ou seja, gente, quando você entende do comportamento humano, você só tende a crescer, tanto pessoal como profissional. Então, se você gostou, chama outras pessoas que você acredita que você pode também ajudar com essa metodologia, que você acredita que também pode se beneficiar com esse estudo, e fica de olho, porque amanhã a gente vai estar aqui ao vivo. Se você gostou, curte aí, comenta, compartilha com os seus amigos aí. Tenho certeza que vai ajudar outras pessoas e espero que você possa voltar amanhã para estar junto com a gente na nossa segunda live de aquecimento, tá bom? Então, gratidão, forte abraço, fica com Deus e a gente se vê amanhã, terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília, na nossa segunda live de aquecimento que antecede a nossa formação em analista comportamental. Valeu, gente, gratidão a vocês aí pela participação. Valeu, fui. Obrigado, gente.